E aí, pessoal, o conflito de gerações, isso mesmo, o que acontece e o que aconteceu com o vestiário e, sobretudo, o que está sendo feito para resolver pela voz de um dos protagonistas do vestiário tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o seu FGTS lá parado. Isso mesmo, o governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve para você. Entre agora em contato com o número que está aqui no WhatsApp, na descrição desse vídeo, fale com o pessoal da Mais Ágil, faça o seu cadastro e libere o seu FGTS que está lá parado para melhorar um pouco e colocar aí uma grana extra na sua rotina, tá bom? Mais Ágil é a solução. Gente, Diego Serri. Quem é Diego Serri? Diego Serri é o executivo de futebol do Grêmio, que chegou ainda no mês de maio, que fez durante esse tempo um trabalho um pouco silencioso, as pessoas viram um pouco o Diego Serri, mas responsabilizam muito ele. Eu, por exemplo, critico muito porque entendo que o executivo de futebol tem uma função forte, importante e que ele é, sim, protagonista dentro do processo. O Grêmio, no entanto, não colocou nenhuma responsabilidade no sentido da derrota, do fracasso do Grêmio no campeonato de 2021, o rebaixamento do clube em cima da figura do executivo, tanto é que coloca nele a responsabilidade do trabalho para 2022. O Grêmio mantém Diego Serri e em cima dessa realidade tira um pouco a responsabilidade dele no processo. Ontem ele concedeu uma entrevista para o programa da Rádio Gaúcho, Show dos Esportes à noite. Uma entrevista que eu acho que estava gravada, mas a gente teve a oportunidade de ouvir algumas manifestações do Diego Serri. E uma delas eu separei para a gente conversar, ou uma parte, algumas das respostas, que diz respeito ao ambiente que ele recebeu e principalmente algo que está sendo discutido muito internamente, um conflito de gerações. Ele utilizou essa expressão, conflito de gerações. O que disse Diego Serri? Ele disse que chegou no Grêmio e viu uma hipervalorização dos jovens de fora para dentro, só que aquilo atingia o ambiente do vestiário, todos pedindo a utilização dos jovens, aquilo atingia e gerou, a partir dessa manifestação, gerou um conflito dos mais experientes, dos cascudos, com os meninos. E isso gerou um conflito. Ele faz até algumas referências, ele diz assim, não tínhamos atletas de idade intermediária que pudesse dar liga entre eles. Incrível isso. Por quê? Porque o Denis Abraão já tinha relatado também um conflito de gerações entre meninos, como se o vestiário estivesse dividido em dois, entre os experientes e os meninos, os vindos da base. E isso acabou gerando um conflito. E aí, o que foi feito para corrigir? Nada. Nada. O que a gente pode colocar, do ponto de vista das ações na época, e depois a gente vai discutir o que está sendo feito hoje, é que o Grêmio contratou lá o Campas, que é de fora e é menino também, contratou o Borja, que tem 29 anos, que também não conseguiu se entrosar, e contratou o Vijaçante, no período Diego Serri, eu estou colocando. Mas ninguém conseguiu compor isso, tanto é que o resultado foi o fracasso do rebaixamento. E mais do que isso, né? O fracasso do rebaixamento com algumas ações como aquela ação de tirar jogadores faltando 3, 4 dias para acabar o campeonato. Essa é a realidade. E ali tirou meninos e tirou também veteranos, quer dizer, nunca conseguiram compor. O que está sendo feito agora? Do ponto de vista prático, o Grêmio está colocando mais responsabilidade nos cascudos, está fazendo um grupo, é só olhar a análise do grupo, o Grêmio tem meninos, mas os meninos estão em menor número, porque saiu o Juan, porque saiu antes o Matheus Henrique, porque saiu o Wanderson. O Grêmio está diminuindo um pouco a utilização dos meninos da base e está colocando um pouco mais de responsabilidade nos cascudos. Por quê? Porque as contratações que estão vindo, elas têm até idade intermediária. O Janderson é jovem ainda,
O Sorriso é muito jovem se vier a ser contratado também. O Bruno Alves tem 30 anos. O Orejuela tem uma idade intermediária, mas também é um jogador que já teve aqui neste modelo de ambiente. O Nicolas é mais jovem. O Grêmio está fazendo... Será que a estratégia do Diego Serri é tentar compor uma faixa etária um pouco mais média, entre aspas, para a gente tentar compor e tirar esse conflito de gerações que, em tese, e todos estão falando isso, e deve ser a mais pura verdade, que em tese o vestiário do Grêmio acabou sofrendo esse conflito, essa briga entre jovens e experientes e cascudos. Então, em cima dessa estratégia, me parece que o Grêmio está tentando compor por aí. Eu fico surpreendido, ou estou surpreso com isso, porque no curso desse trabalho, nós estamos falando de 8 meses, nenhuma ação foi tomada, nem por Diego Serri, nem por Marcos Herrmann, nem por Denis Abraão. O Marcos Herrmann assume a responsabilidade dele, ele se coloca como um dos responsáveis pela dificuldade do Grêmio. O Denis Abraão nem isso faz. O Denis Abraão se diz avesso a isso, ele acha que chegou, viu o ambiente, tal, não fez nada. E agora com o Diego Serri, de alguma maneira, a gente consegue tentar entender, mas também precisa olhar para Diego Serri e dizer, e aí? O que aconteceu lá que está acontecendo agora? O que mudou? O que vocês estão construindo para tirar essa sensação de conflito de gerações? Me parece, pela análise, que a estratégia agora é diminuir a força das categorias de base. Essa é a estratégia. Não é tentar tirar, não sei se pelos contratos, quebrar um pouco a rotina, porque as lideranças principais, o único que saiu foi o Rafinha. O Jeromel segue, o Kahneman segue, o Douglas Costa segue, o Diego Souza segue. Essa é a verdade. Thiago Santos segue, Lucas Silva segue. As lideranças principais estão ali preservadas, salvo o Rafinha. As outras, não me parece. Não me parece. Quem perdeu, e perdeu, a gente precisa dizer espaço, foi a parcela das categorias de base. Então, dentro do posicionamento do Diego Serri, que eu gostei da entrevista, tá? Achei muito firme, achei uma entrevista segura, eu me agradei com o que eu ouvi. Só que eu tô pegando um ponto aqui de uma discussão. A estratégia do Grêmio claramente é fortalecimento dos jogadores contratados e mais veteranos e enfraquecimento do espaço das categorias de base. Essa é a estratégia. Acho que pode ser muito boa a estratégia. Eu não estou aqui discutindo e nem dando a minha opinião com relação à estratégia. Mas essa é claramente a colocação do Diego Serri a partir do diagnóstico que ele fez. A minha crítica é que fez tarde. O Grêmio caiu. Tinha que ter feito isso lá. Tinha que ter feito isso lá em junho, julho, sei eu quando, tirando pessoas, tirando jogadores. Isso aqui derrubou o Grêmio. Isso aqui derrubou. Não só isso, mas isso também é um dos pontos importantes de ter derrubado o Grêmio. Não tenho nenhum constrangimento de dizer isso. Parte do nosso rebaixamento está exatamente no que Diego Serri chamou de conflito de gerações. E ele mostrou preocupação com relação a isso. E curiosamente é por hipervalorizar ou elogiar os meninos, né? O grande número de elogios, porque o Grêmio só vive hoje porque vendeu meninos. Hoje o Grêmio só vive uma realidade financeira favorável que vendeu os meninos. Aí a imprensa e a torcida valorizou os meninos e isso gerou um conflito interno porque os outros ficaram desprestigiados. Ele disse isso. E aí ninguém tocou. Ninguém tocou. Ou porque os outros estavam brigando com os meninos, ou porque os meninos estavam brigando com os outros. O fato é que qual foi o resultado disso aqui? Nós caímos em cima de conflitos que deveriam ter sido tocados pelo próprio Diego Serri, que a gente espera que agora, segundo a nova estratégia, ou uma leitura já, ele não disse isso, mas uma nova estratégia para colocar um vestiário mais coeso, mais fechado, mais caminhando para o mesmo espaço. Me parece muito boa essa manifestação e a partir daí a gente tem mais um ingrediente
para aquela salada de frutas que é o nosso diagnóstico com relação ao que o Grêmio fez na temporada passada. Diego Serri e o conflito de gerações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.